Oi, meus amores, aqui é a Yaya e hoje eu vim trazer pra vocês um tutorial de como fazer poses de avatar no Invu, tipo aquelas poses Stance, no caso, em 2025/2026, porque já é quase 2026, tipo, esse vídeo tá sendo gravado em novembro de 2025. Só que talvez ele saia ano que vem. Porque vocês sabem como eu demoro pra editar meus vídeos, né? Enfim. Recentemente eu voltei a criar no IMVU e procurando no YouTube tutoriais, porque a minha memória muscular já não é mais a mesma de como ela era quando eu tinha 15 anos de idade e criava pra esse jogo. E eu percebi que não tem mais nenhum tutorial, tipo, sobre como criar poses de avatar Stance, né? Standing pose, atualmente. E aí, eu lembrei de um método que era muito fácil, que eu usava pra criar antigamente. Eu fui atrás desse método e não tava funcionando. E aí, eu fui atrás da documentação, né, que tem no site oficial da IMVU, o IMVU Developer Tools. E eu, tipo, tô tendo muitos erros no meu Blender. Inclusive, se algum de vocês usa e sabe como resolver, eu li em todos os lugares da internet e não consigo consertar a porra do meu Invu Toolkit do Blender. E eu tô com preguiça de baixar o Maya, porque, tipo, o Blender eu já sei usar, sabe? Eu não vou aprender a usar o Maya só pra whatever. Voltando ao assunto principal. Bom, então, quando eu tava pesquisando sobre os tutoriais do IMVU, eu descobri que, tipo, não tem nada atualizado, sabe? Que mostre atualmente como fazer as coisas. E você tem que passar por um monte de gambiarra pra conseguir fazer coisas simples, sabe? Coisas que antigamente tinha disponível na internet pra você fazer. Então, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer poses pro IMVU. E talvez eu acabe dando início a uma nova série aqui no canal em que eu mostro pra vocês tutoriais atualizados de como criar no IMVU. Então, é isso. Antes de começar o vídeo, eu não vou promover nada dos outros, nenhum ad pra nada. No caso, esse ad, ele é pra mim mesma. Eu tenho uma lojinha no Etsy que chama... etsy.com/pt shop submortem. O link vai estar aqui na descrição, ou provavelmente vai estar no comentário fixado. E lá nessa minha lojinha eu tenho algumas texturas que estão prontas pra vocês comprarem. Tipo assim, se você é um creator que tá assistindo esse vídeo e você tem preguiça de fazer textura de cabelo, eu deixei algumas das texturas que eu já uso na minha loja e que, tipo, tenho cabelos que tem, tipo, 180 vendas usando essas texturas aqui. Então, tipo, se você quiser, eles são alguns packs que custam, acho que R$22 cada pack. Só que eles vêm com 12 texturas cada um. Até agora, nesse momento que esse vídeo tá sendo gravado. Tenho de cabelos loiros, 12 texturas loiras, mais 12 baby hairs loiros. E eu tenho um de 12 cabelos ruivos e mais 12 baby hairs ruivos. Eu estou trabalhando em mais alguns pacotes, só tenho esses 2 pacotes por enquanto. Então, se você quiser, caso você seja um creator e esteja tipo, nossa, que preguiça de assistir esse vídeo inteiro, vai lá, compra meu pack, R$22, e você já pode abrir o seu Invu Studio e sair criando infinitamente, upando seus cabelos pra loja, entendeu? Sem ter trabalho nenhum. E é isso, tipo, não tem mais nada que eu queria fazer de ad. Eu só queria muito que vocês soubessem, né, sobre a minha lojinha na Etsy. E se você tem como me ajudar, me ajude. Se você não tem como, é só dar o like nesse vídeo, véi. Ai, meu Deus, por que eu tô falando assim, véi? Eu tenho 21 anos, para! É isso. Bora pro vídeo. Bom, como eu já falei no começo do vídeo, eu não gosto de usar o Invu Studio, então esse tutorial vai ser inteiro feito no Invu Classic. E ele é perfeito pra você que não sabe usar o Blender, porque ele é muito simples. Mas a primeira coisa que você vai precisar fazer vai ser ir em Criar. E aí você vai derivar do ID 80, se você for fazer um avatar feminino. E vai derivar do ID 191, se você for fazer um avatar masculino. Bom, esse tutorial, ele é muito bom, como eu já falei, pra quem não sabe usar Blender, e nem aplicativo de modelagem. Eu aprendi a fazer desse modo enquanto eu tinha uns 14, 15 anos, eu acho. E na minha época a gente fazia ele por um site que tinha na internet. Só que, como eu falei lá no começo do vídeo, como esse site usava um Flash Player, ele não existe mais e não tem mais como você usar pelo site. Bom,
Daí, a primeira coisa que você vai fazer depois que você já tiver arrumado o seu avatar, né? Eu sempre gosto de carregar a minha indumentária preferida, colocar uma salinha que eu goste, realmente preparar as coisas antes de começar a criar. Depois que você fizer isso, você vai em ações, vai na onde tá o Extense Standing. Aí nessa parte laranja, você vai remover esses conjuntos extras que tá e vai deixar só o primeiro. E depois você vai marcar essa caixinha que tá escrito desativar gaze. O gaze, ele é basicamente aquele negócio que faz o avatar ficar olhando pros lados que nem uma cracuda. Você clica nesse botão pra você conseguir editar pra onde o avatar vai estar olhando quando você for criar a sua pose. Daí agora o que você vai precisar fazer é ir ou no comentário fixado ou na descrição que vai estar o link desse zip que eu tô abrindo aí no tutorial. Ele chama exclamação Deliverance, e Deliverance é o nome do site do Flash Player que basicamente possibilita que você faça suas poses sem precisar ter uma rig base do Invo. Basicamente ele é um arquivozinho de um Flash Player que você consegue rodar esse aplicativozinho que tinha no site que eu usava há, sei lá, tipo 5 anos atrás. Se você quiser, pode passar no escaneador de vírus pra ver se tem vírus. Eu uso no meu próprio PC, então, tipo, não tem porquê. E basicamente nele você vai abrir esse Flash Player, você vai em procurar, e aí na pasta em que tá baixado, né? Ah, depois de extrair, é óbvio, você tem que extrair o arquivo primeiro. Eu não falei, mas eu acho que, tipo, todo mundo sabe que quando você baixa um zip, você precisa extrair, né? Bom, enfim. Depois que você extrair a pasta, dentro dela vai ter o Flash Player, você vai em procurar, e aí você abre o Deliverance e nele você vai ter essa telinha aí. E nessa telinha você pode clicar no Ting pra abrir essa rodinha que te ajuda a mover as coisas, mas você não precisa dele, você consegue mover só com o mouse. Quando você usa ele por bastante tempo, você acaba pegando o jeito e você aprende a usar sem essa rodinha. Também tem um botão de zoom. Tipo, se você realmente tá tentando aprender como fazer pose por esse babado, o que eu recomendo pra você é baixe e vai usando. E quanto mais você usar, você vai entender como funciona. Porque os controles de câmera são muito diferentes de qualquer software de qualquer coisa 3D, sabe? É meio estranhozinho. Ele tem uma movimentação própria de câmera. Só que você vai aprendendo como faz, não é tão complicado, é bem mais simples do que parece. E quanto mais você vai mexendo nesse negocinho, você vai adquirindo o que eu falei, memória muscular. E você consegue, tipo, ir fazendo suas posezinhas mais e mais fácil. Daí eu vou deixar vocês com um time-lapse de eu fazendo as minhas posezinhas. E aí, quando terminar, eu vou mostrar pra vocês como faz pra levar essa pose pro IMVU. Bom, basicamente eu fiz uma pose bem tortinha, bem Nosferatu, vocês vão ver como ela ficou. Mas ela ficou conceito, gente, ficou conceitual, é uma pose conceitual, vocês têm que entender uma pose editorial. Quando vocês terminarem a pose, você tem que clicar em salvar, e quando você apertar em salvar, ele automaticamente vai copiar um código gigante pro seu clipboard, né, pro seu, como fala? O que é clipboard? No seu Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai copiar um babado gigante. Aí o que você faz? Você vai lá no seu aplicativo bloco de notas e dá Ctrl+V. E aí você vai colar esse textão que ele vai te mandar. E aí, o pulo do gato é... Você tem que abrir um documento limpo, né, no bloco de notas. E aí na hora que você for salvar, você tem que mudar a codificação pra ANSI. Não sei se é assim que fala. ANSI. Whatever. E você tem que salvar como, tipo, whatever, qualquer nome que você escolher, ponto chave. E você tem que tirar do documento de texto e colocar, tipo, todos os documentos. E aí você coloca um nome, ponto chave, porque aí o IMVU vai reconhecer como chave. Basicamente, o que você tá fazendo é criando um arquivo padrão industrial. Aí, é o site do Invo que falou que chave é o padrão industrial, né? Devia ser o padrão industrial lá de 2009. Você vai salvar isso, e aí quando você for lá no IMVU, você vai abrir... Nos animações de esqueleto, você vai adicionar chave e você vai procurar o arquivo. Se o arquivo que você salvou não estiver aparecendo, é porque você salvou errado. Ou é porque você não salvou como codificação ANSI, ou porque você esqueceu de colocar o ponto chave no final, ou é porque você deixou como TXT. Então ele tá salvo como tipo... Tananã, nome que você colocou, ponto chave, ponto TXT. Ele não pode estar assim. Você precisa colocar todos os arquivos e... ponto-chave manualmente. Se você não fizer ou fizer qualquer uma dessas partes erradas,
ele não vai reconhecer e vai dar errado. Então, faz tudo certo. Mas enfim, a parte legal é que, tipo, depois que você terminar de fazer tudo isso, se você quiser editar a sua pose, tipo, aí, como vocês podem ver, minha pose ficou terrível e ela precisa ser editada pra eu conseguir subir essa merda na loja sem ser apedrejada. Então, depois que você arrumar o arquivo .chave, você testar no IMVU e você ver que ela tá funcionando, tipo, tá abrindo dentro do jogo e o avatar tá mudando de posição, você pode pegar lá aquele bloco de notas, você pode editar a pose dentro do Deliverance, apertar em salvar e substituir todo o texto apertando Ctrl A e apertando Ctrl V para substituir pelo texto novo que você acabou de salvar. Nisso, você pode apertar Ctrl S e aí é só você voltar pro IMVU e abrir o chaf. Você pode abrir o mesmo arquivo. Tipo, você não precisa... Nossa, gente, eu tava ouvindo minha gravação. Eu faço um péssimo trabalho explicando as coisas. Eu não sei porque que vocês assistem meus tutoriais. Mas enfim, vocês podem editar dentro do mesmo bloco de notas, dentro do mesmo arquivo. Vocês podem só colar o código da nova pose, porque ele já tá funcionando, e é assim que você vai editando e mexendo as partes pra ir arrumando, sabe? É o que eu vou fazendo ao decorrer desse vídeo, e vocês vão poder ver na prática como eu vou fazendo. Bom, e depois que você terminar a pose principal, eu fiz essa pose, né, como eu falei, bem Nosferatu inspired, você vai fazer a segunda pose, né, o segundo arquivo separado. Sim, essa segunda precisa ser num arquivo separado, porque vai ser a pose da avatar sentada. Sim, você precisa ter uma pose separada pro seu avatar ficar sentado, senão ela vai ficar com as pernas atravessando dentro da cadeira quando você clicar numa pose de ficar sentada. Pra fazer isso, você vai lá no Deliverance, você vai clicar nesse tapete do chão escrito Deliverance e você vai simplesmente arrastar ele pra cima. E aí, nisso, você vai sim ter que ficar testando, salvando várias vezes. E é por isso que eu expliquei pra vocês antes como faz isso, porque vocês precisam saber como faz isso pra testar as poses sentadas. Por quê? Quando você for testar a pose sentada, tipo, você vai fazer a pose, você vai salvar, e aí você vai precisar colocar na sua cena de criação um banquinho. Porque você vai precisar ter uma pose, um seat spot, pra você testar se a bunda do avatar vai estar, tipo, atravessando a cadeira. E aí você vai precisar salvar várias vezes, com várias alturas diferentes, pra testar qual é a altura certa. Porque não existe uma altura necessariamente certa. Eu gosto de deixar meu avatar, tipo, meio voando em cima da cadeira, porque a gente nunca sabe, né? Tipo, tem vários avatares que usam scaler de perna, que nem a minha, que usa o scaler da tia Turbina, aceita beber. E aí, né, tipo, esses scalers, eles deformam e mudam o corpo do avatar, então a gente nunca sabe. Eu gosto de deixar, tipo, um espacinho, meio que o avatar um pouquinho voando em cima da cadeira. Mas se você quiser fazer ela sentando certinho, daí é um problema seu, né? Enfim. Aí eu tava mostrando, né, nessa parte do vídeo eu tava mostrando eu desativando o gaze, só que agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa que nenhum tutorial de criar avatar na internet mostrou isso. Bom, enfim, é como fazer um morph facial. Por quê? Eu vou usar como exemplo essa minha avatar, que eu fiz, né, que tá na minha loja, que ela chama Tweaking, que é basicamente uma gíria em inglês pra quando a pessoa tá colocadíssima, if you know, you know. E basicamente a vibe é que eu queria que ela tivesse uma cara bem assustadora, tipo, bem doidona, bem druggy-wuggy. E aí pra fazer isso, você consegue editar, né, as expressões do seu avatar. E você faz isso, seleciona, né, qual você quer. Eu selecionei o Idle Smile. Aí você coloca a amplitude, ela é o quanto de sorriso que vai estar. Então, no caso, na que tá na minha loja, ela tá sorrindo muito. E é por isso que ela tem um sorriso mega assustador. Eu coloquei no 80. E aí, você precisa colocar, se você quiser um sorriso permanente, você coloca ciclos 0, início do ciclo 0 e fim 0. Inclusive, eu esqueci de comentar isso no vídeo, eu acho, mas você precisa ir no Stance Staging e colocar todos os ciclos do segmento esquelético em 000,
porque senão a animação para. Tipo, chega um momento que a animação só para. E aí você vai lá no... Eu também esqueci de comentar que a pose de colocar sentada, você precisa colocar no segundo negócio, que é o stance sitting e não stance standing. E aí depois disso você só salva, upa na loja, faz o que você quiser, e com esses meus conhecimentos você já tem o que é preciso para ser uma mega creator super famosa no IMVU. E é babado. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você quiser me ajudar, por favor, não esquece de dar uma passadinha, pelo menos uma olhadinha na minha loja na Etsy. Se você joga IMVU, por favor, considere comprar na minha lojinha. Mesmo que seja com seus promo credits de girar a roleta, eu já agradeço. Deixar uma review nos meus produtos, se você joga pelo PC e conseguir. Eu agradeceria muito de verdade, se você pudesse. Enfim, deixa seu like se você gostou até aqui. Eu tenho mais vídeos de Invo no canal. São antigos, mas eu prometo que eu faço mais. E é isso. Um beijão. Mua!